Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo? Amém, graça e paz. Estamos sem que alegria estar com vocês, podermos compartilhar esse tempo, estarmos juntos, cultuando ao Senhor e fazendo com que a palavra de Deus seja compartilhada. E para mim é um privilégio, né, nesta noite, estar com essa responsabilidade de fazer esse momento devocional. E comigo está Nivaldo, que vai saudar. Graças e paz a todos. Boa noite a todos os irmãos aí. Prazer, boa noite. Boa noite. Nossa sobrinha Samela, querida, se vocês quiserem abrir a câmera, podem abrir, ficar à vontade, para a gente ver vocês, para a gente ter esse momento inicial com as câmeras abertas, para a gente poder ver o rostinho de todo mundo, matar a saudade. Aí, ó, Samara, Sam, saudade, Deri, Deise, Fábio, Ana, Walter. E aí, Kika? Nivaldo. Uma grande Deri. Coisa boa ver vocês. Vamos orar? Eu vou pedir a Derivaldo para fazer uma oração inicial. Invoque aí, Deri, o nome do Senhor. Que responsabilidade, né, Kika, que você me deu agora. Amém. Santo, santo e eterno Senhor, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós estamos agora como igreja do Senhor aqui reunidos, Senhor, através desse instrumento, para glorificar o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas santas mãos. Amém. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor. E tem misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor venha tomar primazia de tudo que será feito aqui, será dito, seja para honrar e glorificar o Teu nome. E que vidas venham ser edificadas no Senhor esta noite. Que vidas venham ser restauradas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as vidas que estão, Pai, à frente desse trabalho, aquele que trará a palavra também. Que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ler. Gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 89. Se Fábio quiser projetar aí, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. E eu gostaria que vocês participassem. Eu vou começar lendo e cada um pode estar também fazendo parte nessa leitura. Salmo 89, do 1 ao 18. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. 3. Verso 3. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Deus. Jurei a Davi, meu servo. Tá. A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Verso 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar.
Tu Tu quebraste na ave, como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com teu braço forte. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fendestes. Fundastes, melhor dizendo. Tu criastes o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o sol alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu fervor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel, o nosso Rei. Amém. Com essas palavras, nós damos boas-vindas. A palavra de Deus, que é maravilhosa. Nós damos boas-vindas a todos que já se encontram aí conosco, que estão já ligados, né, para participarmos desse culto ao Senhor. É um privilégio fazer parte do Manaim. Manaim está composto pelos jovens casados, mas a gente sempre estende o convite a outras pessoas a estarem participando, jovens solteiros e até mesmo outras pessoas estarem participando, porque é um culto ao Senhor. E esta noite eu queria fazer com vocês algo para a gente poder iniciar e depois com a palavra. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, e eu queria começar, eu vou fazer uma pergunta, certo? Vou ler uma situação e, em seguida, alguém vai ser desafiado a fazer alguma coisa. Então, eu queria saber de Ana. Ana, que cântico te marcou neste momento? A gente sabe que em vários momentos da nossa vida, a gente tem uma música que marca, né? Marca a nossa vida de uma forma especial. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, qual foi a música, Ana, que lhe marcou? E você está desafiada a cantar um trecho dessa música. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Esse foi o louvor que tem, assim, mexido sempre comigo nesse momento. Esse momento tão turbulento, aí esse louvor me fez lembrar que grande é o Senhor e Ele está acima de todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. E isso aquietou meu coração, me deu tranquilidade. E todas as vezes eu canto Ele e isso me tranquiliza um bocado. Vamos cantar mais um pedacinho, que ela cantou um pedacinho tão pequenininho. Bora, Deli. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Olha que maravilha! O ensaio foi ótimo. É o Senhor, temos a vitória, aleluia, que nos ajuda no por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Pai, pela nossa vida. Confiamos o Rio.
infinito amor. Só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Aleluia! Que louvor maravilhoso! Como é bom a gente poder saber um pouco, né? Como vocês estão se sentindo nesse tempo. E eu queria saber de Walter. Walter, numa situação onde você chega de viagem, cheio de boas notícias para dar, para quem você ligaria primeiro? Essa é fácil. A primeira pessoa que eu ligaria seria para minha mãe. E em seguida, né, estendendo, seria para minha avó. Minha mãe e minha avó. Olha, 2 pessoas. Vai, guarde aí, viu, que você vai ter uma tarefa, tá? 2 pessoas, sua mãe e sua avó. Bem, deixa eu ver agora. Samela, se você fosse aparecer numa manchete de jornal amanhã, qual seria o título dessa manchete? Rapaz, me pegou de jeito agora. Quero ver, viu? Olha lá, amanhã você tem que amanhecer já com o título pronto, hein? Rapaz. Peraí. Jovem cristã, jovem senhora, né, cristã, sim, vive um grande milagre em sua vida. Alva! Vai contar o milagre amanhã, hein? Jesus abençoa. Amém. Vai contar o milagre. Deixa eu ver agora quem? Deise, para você, eu vou fazer uma pergunta bem fácil. Você sabe qual o livro nós estamos estudando, não sabe? Qual é o livro que você está estudando? O livro que nós estamos estudando, no Manaim, os estudos têm sido feitos com base... João, né? Então, João, Deise, eu quero que você fale sobre uma característica de João. Não é João Pedro, não, viu? Eu sei que você está vendo ele aí, mas não pode falar de João Pedro, não. Deixa eu ver. É fácil aí. Eu sei. Discípulo. Não, ele é assim. Olha. Bem, eu vou deixar para João discorrer sobre isso, viu, no estudo. Tá bom? Nada mais justo, né? João, Fábio, para você e Nayara, os dois, viu? Vale se ajudar mutuamente, tá? Quem está em casal pode se ajudar, tudo bem. Qual é o foco? O foco principal do Evangelho de João? Pode ser com suas palavras, não precisa você... Anunciar Jesus como Cristo, né? A gente chegou lá no início da história, aquela perseguição, e agora a gente está chegando no nível onde ele realmente está se mostrando que ele é o caminho, a verdade e a luz. E a vida. Bem, eu vou considerar certa essa resposta, mas a gente tem uma resposta aqui que, na verdade, faz parte, né? Na verdade, o Evangelho de João, o foco principal está na vida e na obra do Mestre, que, em outras palavras, vai traduzir aquilo que você falou, né? Anunciar Jesus como Cristo e anunciar aquilo que ele fez. Eu poderia até usar o lema da igreja, né? Tudo que Jesus fez e ensinou a fazer. Mas é tão bom estudarmos sobre o Evangelho de João, porque nele nós encontramos lições maravilhosas. E hoje, esta noite, não vou poder fazer muito, porque já tem menos pessoas, né, presentes, eu não posso fazer as demais.
dinâmicas que estão aqui preparadas, mas hoje nós estaremos estudando 2 capítulos, né? Capítulo 16 e capítulo 17. 2 momentos importantíssimos na vida de Jesus, 2 momentos muito especiais. E eu creio que Deus, nesta noite, tem uma palavra especial para cada um de nós. Não é à toa, eu costumo dizer que não é à toa que quando nós nos reunimos, às vezes a gente fica esperando um número maior de pessoas, mas Deus fala com quem Ele quer falar. E nesta noite nós somos os privilegiados por ouvirmos a voz de Deus. Então, sem mais demora, eu quero aproveitar e dar boas-vindas também a ele que será o preleitor nesta noite, nosso querido e amado irmão João. Assim como João foi amado de Jesus, João também é amado nosso. Amado nosso, e é um privilégio hoje, João, poder ouvi-lo, vê-lo e ouvi-lo. Então, que Deus te use poderosamente e que esta noite seja uma noite de bênção para cada jovem, para cada casal e a todas as pessoas que forem alcançadas por essa mensagem. O Senhor abençoe. Obrigada pela participação. Para mim é uma grande alegria estar com vocês. Boa noite, gente. Obrigado, Kika. Boa noite, boa noite. Primeiro, quero dizer a vocês, é um privilégio estar aqui com vocês. Se vocês ouvirem qualquer barulho no background, por trás de mim, é meu amigo que está aqui, Elijah. Ele vai dar um tchau pra gente. Ele estava Elijah, say hi. Ele estava literalmente enrolando brigadeiros aqui para mim, porque é amigo para essas coisas. Mas é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou reiterar o que Kika disse no início. Se você puder, se você estiver confortável, se você tiver como, abre sua câmera. Eu gosto de ver o seu rosto enquanto eu estou falando. Então, se você tiver condições, não precisa abrir o microfone, mas abre sua câmera. Eu prometo que eu não vou pedir para você falar nada que você não queira falar, mas eu adoraria ver vocês enquanto eu estou falando aqui. Saudade, amigo. Saudade. Eu já iria fechar, mas você falou para deixar aberto, deixa aberto. Não, fica aberto, fica aqui, dá a sensação que eu tô falando com você. Então, hoje a gente tá no primeiro, antes de começar no texto que a gente tá, eu vou dizer a você, Fábio, eu gostei muito da sua resposta. Eu acabei de assistir o The Chosen, até onde tinha episódio, e eu não sei se vocês assistiram aquele episódio que Jesus está com João, e Jesus chama João, qual livro eu devo ler? De que pergaminho eu devo ler? E João fala, eu gosto muito de Bereshit, que é do começo, né, que é o de Gênesis. E aí Jesus lê na sinagoga, o primeiro capítulo de Gênesis, e a série, e nada disso tá no Evangelho, tá? Essa parte de Jesus indo na sinagoga não tá no Evangelho, mas a série sugere que isso deixou na cabeça de João, na hora que ele foi escrever o Evangelho de João, ele transforma o primeiro capítulo de Gênesis no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, tem várias similaridades. Se você tiver um momento depois, assista esse episódio, que eu gosto muito. Então, Fábio, eu gosto muito da sua resposta. Eu concordo com você plenamente. O Evangelho de João, o objetivo do Evangelho de João é de estabelecer Jesus como o Cristo, mostrando a vida e a obra dele, mas estabelecer Jesus como Cristo. Por isso que começa já lá desse jeito, mas isso é só um comentário sobre essa resposta, porque eu tenho gostado muito de assistir The Chosen. Pena que acabou, não tem mais episódio por agora, então tem que esperar. Hoje a gente está no capítulo 16 e 17, e a gente só vai estudar o capítulo 16. A gente vai fazer alguma outra coisa com o 17, mas a gente vai estudar o capítulo 16. Como eu sei que a maioria de nós não tem tempo de ler antes de chegar aqui, que eu vou fazer uma coisa que a gente sempre fez na igreja aqui, quando eu fazia o estudo bíblico. Eu vou dar a vocês uns 7 minutos, mais ou menos, para ler o capítulo 16. Então, pega a sua Bíblia, lê o capítulo 16. E aí, depois que você lê, ou enquanto você estiver lendo, coloca aqui no chat do Meets, as perguntas que você tem sobre esse capítulo. E Fábio vai pegar essas perguntas e vai colocar num outro lugar. Eu vou compartilhar minha tela. Não se importa com o que eu estou fazendo com minha tela aqui agora, não. Vai lá e vai ler o capítulo 16.
começando no verso 5. Do verso 5 até o final do capítulo 16. A gente tem aí uns 7 minutos, mais ou menos. Quando der 7 minutos, eu pergunto onde é que vocês estão. Não esquece de colocar as perguntas, tá, galera? Coloca as perguntas no chat. E aí, Fábio vai copiar e colar elas no... Todo mundo vai ver essas perguntas. É anônimo, mas todo mundo vai ver. Então, não... quando o Fábio colocar na página, ninguém vai saber que foi você que perguntou, apesar de que no chat vão saber, então... enfim. Mas todo mundo vai ver, tá? Então, Fábio vai colocar essas perguntas nessa página pra gente. Não, não é essa página. Eu coloquei a primeira pergunta para ninguém ter vergonha de colocar a primeira, então eu já coloquei a primeira.
Como estamos? Precisamos de mais tempo? Terminamos os 16? Ainda tem pergunta vindo. Pode mandar pergunta. Pode mandar, que eu tô copiando aqui. Fábio, eu acho que eu dei a você o lugar errado para colar, então eu tô copiando eu mesmo. Porque não estava vindo para minha tela, mas eu tô fazendo aqui, tranquilo. Eu já concluí. Então, tá bom. Eu vou começar. E se tiver mais perguntas, daqui a pouco, vocês podem mandar no chat que a gente vai colocando aqui na tela. Primeiro eu queria começar, antes da gente chegar nas perguntas, eu queria começar um pouco recapitulando um pouquinho do que eu ouvi dizer, que já foi falado, aqui nos últimos capítulos, mas vamos recapitular o gênero. Uma coisa muito importante quando a gente lê qualquer livro é o gênero. Quando você vai para um cinema ou assistir um filme em casa, desde que tem criança aqui, eles sempre vão olhar o gênero do filme para ver se pode assistir com os filhos ou não, correto? Quando você vai para um cinema, você quer ir para um cinema, você pensa, tá, quero assistir um filme, mas você para e pensa, que tipo de filme eu quero assistir? Eu vou parar de dividir a tela aqui, só enquanto eu não estou nas perguntas ainda. Você sempre pensa, eu estou me sentindo feliz, eu quero assistir, eu preciso assistir um filme mais triste, eu preciso assistir um filme assim, assim. E você vai para um filme de ação, você não fica chateado no filme de ação, que não tem tanta piada. Você fala, não, é um filme de ação, eu fui assistir um filme de ação. Você não fica chateado que o filme de drama não tem tiro, porrada e bomba. Porque você foi assistir um filme de drama, não um filme de ação, correto? Então, quando a gente lê a Bíblia, que é uma coletânea de livros, a gente tem que lembrar disso. Não, a Bíblia não é um livro. A gente tem no formato de um livro, beleza, legal, conveniente, mas é uma coletânea de livros. E mesmo dentro de livros, a gente tem diferentes gêneros de discurso, coisas diferentes acontecendo. Por exemplo, e eu vou chegar lá onde é que eu quero chegar aqui, nessa parte que a gente está. Os evangelhos são gêneros narrativos, são histórias. Estão falando a história de Jesus como qualquer um outro livro que você fosse ler que está contando a história de alguém, correto? Porém, essas pessoas que estão escrevendo esses evangelhos, então, Mateus, Marcos, Lucas, João, a grande maioria dos escritores da Bíblia, a grande maioria dos homens que escreveram o que a gente tem como Bíblia hoje, são judeus. E eles têm profundo conhecimento da Bíblia que eles tinham no momento, que era a lei e os profetas. Então, é o que a gente conhece como o Pentateuco, e vários livros dos profetas, alguns dos livros históricos, basicamente, mais ou menos aí, o Antigo Testamento, como a gente conhece hoje, eles tinham profundo conhecimento disso. Então, quando a gente lê um texto no Novo Testamento, muitas vezes, ele está, de alguma maneira, fazendo referência, talvez a um texto específico, ou talvez a uma tradição textual, eu já vou explicar o que isso quer dizer, uma tradição textual específica. E o que a gente tem aqui nos capítulos 14 ao 17, a gente tem uma tradição textual chamada discurso de despedida. Discursos de despedida eram muito comuns naquela época, e até hoje é muito comum. Se alguém sabe que vai morrer, se você já teve com alguém que está no leito de morte, essa pessoa quer falar as últimas palavras, quer dizer as últimas coisas. E nessa antiguidade, no Antigo Testamento, a gente tem vários discursos de despedidas. Por exemplo, tem um discurso de despedida de Jacó, a gente tem um discurso de despedida de Abraão, que é um livro, que é quase o livro de Deuteronômio inteiro, é um discurso de despedida, e vários outros que estão na Bíblia e outros que não estão na Bíblia também aconteciam. Então, esse autor, João, ele sabe que esse gênero do discurso de despedida é importante. Então, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, está caminhando para a sua crucificação, as coisas que Jesus fala são organizadas aqui como um discurso de despedida.
a gente tem que lembrar que João, ele é um dos que fala isso claramente. João podia ter escrito muito mais. No capítulo 21, versículo 25, ele diz: se cada uma das coisas que Jesus fez fosse escrita, nem do mundo inteiro haveria espaço para escrever o que foi escrito. Mas ele decidiu escrever isso aqui. Então a gente tem que entender por que João decidiu escrever esse discurso de despedida e por que ele é importante para a gente. Tá claro? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do discurso de despedida? Não? Tá bom. Vocês tiveram uma professora maravilhosa semana passada e ela me disse que já falou com vocês sobre as últimas palavras de uma pessoa. Então eu queria só falar a vocês um pouquinho sobre essa questão do discurso de despedidas e algumas características. Então eu anotei aqui algumas características normais desse discurso de despedida e eu não vou mostrar a vocês na passagem, mas você mesmo pode pensar se você viu isso aqui nessa passagem ou não. Presença de discípulos ou família. Anúncio de morte. Profecias, promessas, bênçãos. Revisão da vida e ensinamentos. Apontamento de sucessor. Instruções finais e oração. Talvez o único que a gente não falou ainda é a oração. E apontamento de sucessor não é claro aqui porque Jesus é único, mas ainda assim a gente vê no Evangelho de João, existe um apontamento de sucessor, que é Pedro, como líder da igreja, não como outro Messias, mas como líder da igreja. Então todas essas características estão presentes aqui e, deixe-me dizer, o capítulo 16 é muito repetido o que o capítulo 14 já falava. Então, isso é comum também na literatura antiga. Repetição é muito comum e muito importante. Então, a gente vai ter aqui o apontamento. E talvez, não, me desculpa, apontamento de sucessor tem sim. É a primeira parte desse capítulo que a gente está lendo. E o sucessor é quem ele chama de conselheiro. Ele chama de conselheiro. E talvez a sua tradução tenha alguma coisa diferente. Kika falou alguma coisa, o ajudador, né? Foi isso, Kika? Se minha leitura labial tá boa, você falou ajudador. Consolador. Dependendo da tradução, pode ter o ajudador, pode ter algumas traduções, pode ter o advogado, e talvez até, eu diria que poderia ser o promotor. Nesse caso aqui, a tradução bem cabível seria o promotor. Por que o promotor? E aqui a gente já está entrando deixa eu olhar as perguntas que a gente teve aqui, que acho que a gente já está entrando na seara de algumas perguntas. No verso 8, a gente tem uma pergunta aqui. Ele convencerá do pecado, da justiça, do juízo. E aí fala do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Por que Jesus disse isso? Essa é uma boa pergunta. Esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, isso aqui é linguagem jurídica. Jesus está usando linguagem jurídica. Isso aqui é linguagem de tribunal. Tá? Convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso aqui é linguagem de tribunal que Jesus está usando. Então, o que é que Jesus está dizendo daqui sobre o Espírito Santo? Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai continuar o seu trabalho, o trabalho que era de Jesus, enquanto ele estava na Terra, de continuar julgando, sendo a presença de Deus que traz julgamento. E aí a gente tem toda essa seara de o que é o julgamento. A gente está condenando, a gente está dizendo, não necessariamente. O julgamento basicamente Jesus existe, você vai crer ou não. E aqueles que não creem é julgado porque decidiu que não queria crer. Então, o que Jesus está usando aqui, ele fala do pecado porque os homens não creem em mim. Esse é o julgamento. O julgamento pelo pecado. Da justiça, fala, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, eu, Jesus, ele está falando, eu, Jesus, não serei mais aquele que estará fazendo isso diretamente com vocês, mas será o conselheiro, ou advogado, ou promotor. Vai continuar esse trabalho. E uma coisa que é importante dizer aqui é que Jesus, ele não restringe a função do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo vai ter várias funções. Então, nos versículos 5 a 10, a 11,
ele fala dessa função jurídica, basicamente, a função jurídica do Espírito Santo. E aí, no versículo 12 em diante, a gente já tem uma função um pouco diferente. O Espírito, tenho muito ainda de dizer, mas vocês não podem aguentar agora. O Espírito lhe guiará a toda a verdade. Então, a gente já tem uma função de rabi, de conselheiro, de ensinador. Se você, nos evangelhos, Jesus é chamado de professor, de mestre, de rabi, várias e várias vezes. Então, aqui Jesus está passando a tocha, passando a responsabilidade dele para o Espírito Santo, porque ele não vai poder estar mais ali com eles. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Essa pergunta do 8 tá meio respondida? Qual a função do Espírito Santo ali? Não falará de si mesmo apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receber, esse é o versículo 14, do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aqui a gente tem alguns princípios de linguagem da Trindade. Jesus está falando, a minha conexão com Deus é grande, mas a minha conexão com Deus é direta, e o Espírito Santo vai estar diretamente conectado comigo, e tudo isso junto vai fazer com que vocês continuem sendo ensinados diretamente por Deus, como vocês estavam sendo por mim, como vocês estavam sendo pelos profetas lá no Antigo Testamento, mas na era do Espírito Santo, vai ser pelo Espírito Santo. Continua sendo ensinado diretamente por Deus. E aí vem, por quê? Porque a gente precisa apontar um sucessor neste momento. E aí a gente entra na próxima pergunta, que é a pergunta do versículo 17. O versículo 17 diz, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, o que você quer dizer com isso? Mais um pouco vocês não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou ao Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos. Eu acabei lendo 17 e 18. Porque vou para o Pai. Esse versículo é um pouquinho confuso, porque fala essa ideia de, mais um pouco vocês não me verão, e um pouco mais me verão de novo. Então, como assim? O que é que Jesus quer dizer? Vocês vão me ver, não me ver, vão me ver, depois vão me ver de novo. Esse versículo pode ser um pouquinho confuso, mas a gente tem que, de novo, gênero é importante, tá? Então, se a gente está olhando o gênero do discurso de despedida de Jesus, Jesus está predizendo a morte dele na cruz. É a próxima coisa que acontece nessa história. Às vezes é difícil para a gente, e é importante, eu vou chegar lá, mas é difícil para a gente lembrar que, como a gente já conhece a história, lembrar que uma coisa vem depois da outra na história. Então, Jesus está simplesmente, esse versículo ele é mais simples do que ele parece, ele está simplesmente dizendo, eu vou morrer na cruz. Eu vou ressuscitar. Então, se você não vai me ver, depois você vai me ver. Mas depois eu vou para o Pai. Aí depois sim, eu vou para o Pai. Então, a gente tem uma predição, é basicamente isso, é uma clara predição de morte aqui que a gente tem. Só que essa pergunta gera uma outra pergunta, que é, por que decidiu, o evangelista, a pessoa que escreveu esse evangelho, João, ele decidiu que ele decidiu colocar aquilo ali. Por que Jesus decide escrever isso? Ou João decide escrever isso que Jesus disse? Ele poderia não ter escrito, já que isso só dizia respeito aos discípulos que viam a ressurreição. Lembra que o evangelho é descrito depois da ascensão de Jesus. Por quê? Alguém tem alguma... Se você não quiser falar, não precisa falar, mas por quê? Se alguém tem alguma ideia, por que isso foi escrito? Por que João decidiu escrever isso? Qual o significado que isso teria? Talvez mudando a pergunta um pouco. Qual o significado que essa passagem tem para uma audiência que nunca viu Jesus em carne e osso? Eu acredito que isso aí quer dizer, Mongol, é que ele, para algumas pessoas que
que depois de Cristo, depois da ascensão, da morte e ascensão dele, para ver que ele dissera isso, né? Que iria morrer e queria ressuscitar, mas muitos não estavam crendo, muitos não estavam entendendo naquela época. Eu acho que é mais ou menos por aí que deve ser essa... Para que eles entendam, né, agora, no caso, no momento atual, após morte de Jesus e ressurreição, né? Para que muitos entendam. Acho que é isso. A ideia de que você escreve é aquela coisa, tipo, ele disse que ia fazer e fez mesmo. É isso, mais ou menos isso que você quer dizer, Derek? Essa ideia de que ele predisse e fez. Sim? Sim, eu acho que... Sim, porque eu acho que deixou confuso a mente de muitos dos discípulos, muitos dos cristãos na época, né? Eu acho que foi esclarecer mesmo. Sim, eu acho que essa é uma boa possibilidade. Mas eu ainda diria mais uma coisa. Lembra que essa igreja, essa comunidade, a igreja, eu quero dizer, essa comunidade que vai receber esse evangelho de João, eles estão ouvindo falar sobre Jesus. E eles estão ouvindo falar e esperando que Jesus volte, assim como nós estamos. Então, João fala isso, mais ou menos, Derek. O que você disse? Você falou, ele falou que ia fazer e fez mesmo. Para que as comunidades que fossem receber isso por séculos e séculos depois, lessem, crescem, que ele fez e que ele vai fazer novamente. Faz sentido? Não, exatamente. O testemunho do passado nos oferece um testemunho para o futuro, nos oferece esperança para o futuro. O testemunho do passado nos oferece esperança para o futuro. Que ele falou que ia fazer e fez uma vez. Ele falou que vai fazer de novo. E por isso nós podemos acreditar que ele fará novamente. E é por isso que essa passagem aqui, a gente tem essa predição de morte e ressurreição, a gente tem uma predição de morte e ressurreição, que é incomum nos outros discursos de despedida, porque ninguém prediz que vai ressuscitar, mas Jesus prediz que ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Mas também é uma predição do que vai acontecer no fim dos tempos. No fim de todas as coisas. Como se chama? Na idade escatológica, que é um termo complicado para dizer no fim de todas as coisas. Quando tudo for concluído. Quando o céu se tornar uma realidade. Aí sim, a gente pula para o verso 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O verso 23, para a pergunta que a gente tem, a pergunta do verso 23 é que horas? A expressão naquele dia, qual será este dia? Qual será esse dia? E eu diria que essa expressão tem dois significados. O significado o primeiro significado, de novo. O primeiro significado é o significado que Jesus está dando diretamente para a comunidade de discípulos. Que é, depois da minha ressurreição, o poder do Espírito Santo vai estar em vocês de tal maneira que vocês não vão precisar me perguntar nada. O Espírito Santo vai estar guiando vocês. E naquele dia, tudo que vocês pedirem ao Pai, meu nome eu vou te dar. E se você continua para ler o livro de Atos, isso acontece mesmo. Os apóstolos, eles são cheios de tal poder do Espírito Santo que eles têm esse poder que Jesus disse que eles teriam. E eles pedem coisas em nome de Cristo e acontece. As maravilhas que eles viram acontecer, agora acontecem pelo meio deles, depois da ascensão de Cristo. E antes também. Mas também é para a gente. Qual é o dia para a gente? Existe uma expressão que diz que nós vivemos no agora e ainda não. A idade da igreja é a idade do agora e ainda não. Como assim a idade do agora e ainda não? É a idade do agora e ainda não, no senso de que o reino de Deus já veio a nós com a encarnação de Jesus Cristo. O reino de Deus já está entre nós pelo estabelecimento da igreja por Jesus Cristo. Então, de certa forma, esse naquele dia é agora.
Esse naquele dia em que a gente pode pedir ao Pai tudo em nome de Cristo, é agora. Mas, ao mesmo tempo, todos nós já estivemos em uma situação que a gente pediu algo em nome de Cristo e não aconteceu. E não aconteceu. Porque o agora também ainda não. O agora também ainda não. Para mim, é um dos conceitos mais bonitos e mais complicados. E não é complicado de entender na cabeça, eu acho que é mais complicado de entender no coração. É a pergunta: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que o Covid está aqui? Deus, por que há sofrimento? Deus, por que a oração não trouxe resposta? E, ao mesmo tempo, é a idade de milagres acontecendo. Que eles acontecem no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, é a idade da presença e do amor de Jesus Cristo sendo passado por nós, por uns aos outros. Ao mesmo tempo, é a idade da igreja fazendo coisas maravilhosas no mundo. É o que chama de agora e ainda não. Faz sentido? Se não deu para entender, eu posso tentar explicar de novo, mas muito disso eu realmente não entendo. Eu também não entendo. Porque é um conceito complicado e desafiador. É desafiador estar num momento que muitas perguntas ficam sem respostas. Mas eu diria que a resposta para a pergunta do 23 é agora, mas ainda não é totalmente agora. É parcialmente agora, digamos assim. Alguma outra pergunta sobre o capítulo 16? Não? Ok. Então, vamos para o capítulo 17. O que a gente vai fazer no capítulo 17 é um pouco diferente. Eu vou ler o capítulo 17. E, na medida do possível, eu sei que alguns de vocês têm filhos em casa, eu sei que vocês têm algumas outras coisas acontecendo e tudo mais, mas na medida do possível, só ouve. Só ouve. Se você quiser, pode fechar os olhos, pode fazer o que você quiser. Só ouve. Se você acha que você precisa acompanhar para se manter concentrado, tudo bem, acompanha na sua Bíblia, mas eu quero ler o capítulo 17. Lembra que, antes de eu ler, deixa eu lembrar vocês, essas são as últimas palavras de Jesus para os discípulos, diretamente antes da crucificação. Essas são literalmente as últimas palavras. Depois Jesus vai orar. Claro que ele pode ter dito, venham orar comigo, venham andar comigo. Mas essas são as últimas palavras formais de Jesus para os discípulos. Não quero ler essas palavras para vocês. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, um único e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram.
Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo. Mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu vou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glória a Deus. O que é que Jesus fala para a gente fazer nessa passagem? Amém. Absolutamente nada. Se você ler o capítulo 17 inteiro, como a gente leu agora, não tem nada para você fazer. Absolutamente nada. E muitas vezes a nossa tentação, principalmente numa tradição protestante que muito belamente estuda as Escrituras. A gente, desde a Reforma Protestante, a gente tem na nossa cabeça, no nosso coração, isso foi inculcado em nós, estudar as Escrituras, ler linha por linha, verso por verso, achar cada vírgula, cada ponto, cada tio. É lindo até a nossa tradição. Mas às vezes a gente perde que nem todas as passagens da Bíblia têm instruções. Nem todas as passagens da Bíblia nos falam para fazer alguma coisa. Se a gente se prender exatamente o que a gente estava fazendo no início, que era olhando o gênero desse tipo de discurso, isso é uma oração. E se você vai na casa de sua vozinha, ou se você vai na casa de um pastor que você respeita muito, ou qualquer outra pessoa que na saída, essa pessoa diga: posso orar por você? O que você faz? Você não ouve a oração procurando o que é que eu posso fazer aqui? O que é que ele está me mandando fazer? Qual é a instrução
Porque se a gente for olhar o capítulo 17 procurando por uma instrução, a gente vai achar. Porque foi o que eu fiz. Estou me preparando para vir aqui hoje, e eu li o capítulo 17, li, e achei. Lá nos versículos 20 e tantos, tem alguma coisa falando sobre unidade. Ah, não, tem que falar de unidade. Mas não é uma instrução. É uma conversa entre Jesus e Deus. É uma conversa muito, muito acima de nós. Aqui nos Estados Unidos a gente tem a expressão, isso está acima do meu pay grade, eu não sou pago para isso, isso aqui está muito além de mim. É isso, é o que a gente tem aqui no capítulo 17. A gente tem algo que está muito além de nós. Mas é sobre nós. A gente tem no capítulo 17 uma conversa entre Deus e Deus. Em que Deus está pedindo a Deus para que Deus nos proteja. E não tem nada que eu ou você possa fazer aqui para que Deus deixe de atender o pedido de Deus. Capítulo 17 é um capítulo para receber. Capítulo 17 é uma bênção. Quando o pastor termina de pregar o sermão, você anotou 200.000 páginas de palavra, deixa eu te abençoar. E você recebe a bênção. Você senta, você ouve, você recebe a bênção. E você ouve o verso 9. E você ouve Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, dizendo, eu estou orando por eles. E quando a gente vai pensar exatamente no que o evangelista, o que é que João quis fazer, quando ele escreve isso para a gente, você começa a pensar, poxa, por que escrever essa oração? Se a oração é entre Jesus e Deus, para que escrever? Mas é aquela coisa, não sei se você já teve aquela sensação de você está procurando por emprego, você está pedindo emprego, você está tentando, ligando para um, ligando para outro, aí você liga para aquele amigo seu que tem umas conexão massa, e seu amigo diz, não, eu vou fazer uma ligação para você, vou tentar colocar seu nome, seu currículo, não sei aonde. Aí você fala, obrigado. Mas a coisa mais legal que tem é quando seu amigo te liga e diz de volta, olha, eu falei, eu fiz. Ou quando até uma terceira pessoa fala, rapaz, meu chefe estava falando muito bem de você para o chefe dele, eu acho que você vai conseguir emprego. E eu acho que é isso que João está fazendo aqui. João está dizendo, gente, eu estava lá e eu vi Jesus Cristo, o Deus encarnado, orar por mim e por você. E se você acredita em tudo que eu escrevi para vocês antes, acredite também nisso. Que a última coisa, as últimas palavras que ele decidiu falar para nós não foram instruções. Não foram instruções. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Às vezes, a gente, como cristão, a gente busca o que é que a gente pode fazer. Como a igreja pode fazer isso? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Como, o que é que eu posso fazer? E, gente, eu não quero dizer que não é para fazer. Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta. Fazer é importante. Os nossos atos são testemunho da nossa fé. Mas a gente precisa também, em primeiro lugar, de ser amados. Ser o amado, a amada do Senhor. Ser a noiva de Cristo. Não só a noiva que se prepara, que se embeleza, não. Não só isso, isso é importante. Ter nossas candeias acesas é importante. Mas ser a noiva que olha no noivo e diz, como você decidiu amar a mim? Por que eu? E ele só responde, por
que você. Porque eu te amo. E eu vou pedir a meu Pai que te proteja. Eu vou pedir a meu Pai que traga união entre vocês. Eu vou pedir a meu Pai que use a vocês. O que vocês precisam é receber. O que vocês precisam é acreditar. O que vocês precisam é estar na minha presença. Então, se no capítulo 17 tem uma instrução, mas se você realmente quer achar alguma coisa para fazer no capítulo 17, eu diria que receba. Receba a intimidade com Deus que Jesus está mostrando aqui. Imite essa intimidade. Imite a intimidade de alguém que não precisa fazer algo para ganhar o amor de Deus. E viva na certeza de que Ele já tem tudo. Ele não precisa de nada que a gente possa fazer. Mas Ele quer. Ele nos quer. Ele te quer. Meus amigos, Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso serviço. Deus não precisa dos nossos talentos. Deus não precisa de nada. De nada. Mas Ele quer você. Ele quer estar com você. Ele quer realmente, sim, te usar para fazer coisas. Mas, em primeiro lugar, Ele quer você. Ele quer te amar. Ele quer cuidar de ti. Ele quer pedir ao Pai dele que cuide de você. E essa é a maior verdade que eu posso compartilhar. Essa é a coisa mais bonita que eu posso te dizer. E é por isso que eu vou deixar nessas palavras. Amém. Amém, aleluia. E aí eu queria desafiar alguém que chegou depois. Gisele, você está me ouvindo? Pronto. A gente fez uma dinâmica no início do culto e eu queria que você participasse agora. E a dinâmica, a parte que vai lhe caber é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de falar uma mensagem na TV, em cadeia nacional, por apenas 30 segundos, o que você diria? Fale para o grupo agora. Eu gostaria de dar uma notícia que encontraram a cura. Eu não consegui te ouvir direito. Alguém ouviu? Não. Olha, eu vou fazer os agradecimentos. Edere vai cantar uma música e depois você vai finalizar dizendo essa mensagem. Tente melhorar aí, tá bom? Vou agradecer em nome do Manaim, né, do grupo Manaim, João. Muito obrigada, João, pela palavra. Que palavra maravilhosa. Eu disse que nós seríamos abençoados, receberíamos uma bênção especial e eu recebi essa bênção. Deus fala de várias maneiras conosco. E simplesmente ao ouvir a leitura desse texto, para mim, ele falou tudo que eu precisava ouvir nesta noite. E louvo a Deus por sua vida, por você ter sido instrumento dele nesta noite para transmitir essa mensagem maravilhosa. E vamos cantar uma música. Deri vai cantar, depois o Fábio deve falar, mas Nayara também. Mas vou deixar a Deri cantar. Vamos cantar juntos, viu, essa música. Se você não quiser abrir o microfone, você pode simplesmente fazer de conta que você está dublando.
Amém, Kika. Eu pensei nesse louvor mesmo aqui nesse instante, que você pensou exatamente comigo aí, viu? Glória a Deus pela palavra aí do irmão João. Glória a Deus. Deus continua abençoando você, meu irmão. Grandemente. Vamos lá. Esse dá para poder pegar aqui. Deus vai me ajudar aqui, tá? Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. Ele me quer, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. E a graça é o oceano, estamos afogando. O céu e a terra, como um peito apaixonado. Meu coração dispara, um peito acelerado. Eu não vejo tempo pra perder o ressentimento. Me ama, Ele 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 me ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E agora, em cadeia nacional, está Gisele. 30 segundos para deixar uma mensagem para o grupo. Estão me ouvindo agora? Joia. Bem, no contexto que estamos vivendo hoje, eu gostaria de informar o mundo todo que a pandemia encerrou. Mas, no contexto espiritual, eu gostaria de dizer uma mensagem de esperança, dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Aleluia!
Jesus enxugar os olhos da gente, toda lágrima, toda luta, que não haverá mais dor, né? Nem sofrimento. Pelo menos meu pensamento é esse. Obrigada. Um beijo Eu a agradeço. todos. Estou amando revê-lo, viu? Deus abençoe você. Amém. Obrigada a todos. Obrigada a todos pela participação. Agora, Fábio, Nayara, com a palavra. Amém, obrigado a todos, ao pessoal do Acto Oeste, que saiu Walter, ainda está aqui, Thalita, Gisele, Roosevelt, eu estou aí caminhando para o Padre irmã assim. Obrigado, Maria Francisca, seu esposo aí, a Joana, para a abençoada, que se traduz no que Deus louvou aí, né? Que Jesus nos ama, apesar de tudo, apesar não, né? Jesus nos ama e isso acho que é o que importa, apesar das dificuldades e das lutas, né? Eu gostaria de estar orando, em especial pela vida de João, percebendo para cantar e está preparando para cantar aniversário feliz. Amanhã é dia 6, aniversário de João, como também aniversário da irmã Yara. Que Deus abençoe, né? A vida de vocês. Oremos. Senhor, meu Pai, glorificado teu nome, Deus. Te agradecer, meu Pai, por tudo que eu vi nesta noite, pelo teu filho, Deus. O Senhor possa estar abençoando a vida do teu servo, Pai, que está lá em outra cidade, outro país, que o Senhor esteja abençoando os seus caminhos, Deus. O Senhor da melhor forma possível, acrescentando a ele as duas mãos, Deus. Abençoa a sua saúde, Pai, seus estudos, seus pais, concede a ele mais um ano de uma primavera, Deus, que o Senhor esteja no centro da vida dele, Deus, que ele possa ouvir a sua voz e ser um filho obediente, Deus. Abençoa, Pai, nos dá uma noite de paz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não esquece do print, vamos eternizar esse momento. O que, Paulo? Vamos tirar o print, não pode esquecer de eternizar o momento. Certo, antes que derem finaliza aí pelo jogo. É que eu tô com um navegador novo aqui, tô me matando todo, rapaz. Johnny, que horas são aí? Que horas são? Vai mais cedo. São 6h30. 2 horas antes. São 18h30. Eu não vou conseguir projetar aqui, não. Mas sábado que vem, dia 12 de junho, eu não sabe o que é, né? Dia dos namorados, e a gente vai estar fazendo, né, um jantar, cada um na sua casa, e depois a gente está junto e a amizade continua, né? A gente vai dar com o prato principal, né? Seu macarrão, e cada um escolhe aí seu endereço que quer, né? Seu acompanhamento. Gostei, Fabão, gostei. Para não podemos deixar passar nada em branco, né? Vou conseguir projetar aqui. Dani vai cantar ainda, Dani? Ô, Fábio, não entendi. É para cantar o parabéns? Eu não entendi. Sim, o parabéns para o irmão. Ele fez isso hoje? Aproveitar a oportunidade. Vamos encerrar cantando. Cadê João? Tá aí, agora, ô Fábio, agora. Vamos lá, pessoal. Prepara aí. Aniversário feliz? Aniversário feliz para todo mundo ficar aí. Vamos lá. Eu quero, João. Manda pra mim. Olha lá, se prepara a voz. Eu tenho que dirigir 2 horas para comprar um Nescau. Isso aqui é uma relíquia que é muito cara. Vamos lá. É uma relíquia. Vamos lá, João. Aniversário feliz, bem feliz. Assim foi feito como ele diz, a fim de saber.
dias de Natal, ao novo dia que conclui, são os meus desejos. Energia também preciso de Jesus. Porque Deus assim quis, todos nós desejamos que Ele seja feliz. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Happy birthday, my friends, my sisters, my brother, João. Pronto. Em inglês. Tá bom. Falar em Já tá no brigadeiro.